Será que é só o calendário? Será que é só o calendário que é um problema aí? Para você ainda discorrer sobre esse tema, vamos lá, né? Lembrando que o Flamengo esse ano, ele inicia o Campeonato Carioca com time reserva, tá? Já não jogou muitas partidas aí. Segundo ponto, uma coisa que me chamou a atenção. O Flamengo tem uma estrutura que é espetacular no Ninho do Urubu. Não sei se vocês já estiveram lá. Todo time tem. Não. 2, 3 campos pra treinar, uma academia, uma banheira de hidromassagem. Não. Vocês ficam também babando por qualquer coisa. Não tô babando, calma lá. Todo clube de futebol precisa ter umas merdas dessas. Se não tiver, não é clube de futebol. O assunto é o Flamengo. O Deportivo... Como é que chama? Deportivo Pulga. Pulga não tem. Deportivo Pulga não tem. O cara bobo. Mas outros jogadores também estavam abaixo. O Pedro faz muita falta. A verdade é essa, é um jogador que está fazendo muita falta. A boa notícia é que ele fica à disposição para o jogo final de semana contra o Corinthians. O setor defensivo, na minha opinião, fez uma boa partida. Fabrício Bruno, novamente, uma baita exibição. E querendo ou não, o Bruno Henrique, mesmo ele não tendo a melhor exibição dele com a camisa do Flamengo, mas é um jogador muito importante. Um jogador que sabe jogar esse tipo de jogo. Créditos do canal, na descrição. Aos montes, né? Aos borbotões. Aí, o que nós temos que discutir, a meu ver, é o seguinte. A gente fica garganteando que os nossos médicos, que os nossos preparadores, que os nossos fisioterapeutas, que os nossos fisiologistas, os caras não conseguem jogar. Os jogadores ficam machucados o tempo inteiro. Será que a nossa programação, os métodos de treinamento, de alimentação, de recuperação de jogador, são corretos? Porque, ok, nós jogamos mais aqui do que na Europa, mas não muito mais. Não muito mais. Certo? E a gente não vê esse tipo de situação em equipes como o Real Madrid, por exemplo, que joga a Copa do Rei, que joga a Champions League, que joga a La Liga, que é o Campeonato Espanhol. A gente não vê. Eu acho que o problema nosso está na preparação. Aí você pode falar pra mim o seguinte, Sormani, pondere o seguinte, os jogadores não têm férias e não têm um tempo de treinamento pra fazer uma pré-temporada. Pode ser, entendeu? Agora, o fato é que a quantidade de jogador machucado em todos os times, não é só do Flamengo, é algo que chama atenção. Tem alguma coisa errada. Será que é só o calendário? Será que é só o calendário que é um problema aí? Para você ainda discorrer sobre esse tema, vamos lá, né? Lembrando que o Flamengo esse ano, ele inicia o Campeonato Carioca com time reserva, tá? Já não jogou muitas partidas aí. Segundo ponto, uma coisa que me chamou a atenção. O Flamengo tem uma estrutura que é espetacular no Ninho do Urubu. Não sei se vocês já estiveram lá. Todo time tem. 2, 3 campos pra treinar, uma academia, uma banheira de hidromassagem. Não. Vocês ficam também babando por qualquer coisa. Não tô babando, calma lá. Todo clube de futebol precisa ter umas merdas dessas. Se não tiver, não é clube de futebol. O assunto é o Flamengo. O Deportivo... Como é que chama? Deportivo Pulga. Pulga não tem. Pulga não tem. O cara bobo. Deportivo Pulga. E o cara bobo tem uma estrutura legal. 5 aparelhos de ginástica, 2 macas, uma banheira e um campinho. O Deportivo Pulga aí, ó. Deixa eu voltar. Esse é o escudo Deportivo. Deixa eu voltar é um dos mais bonitos que tem no mundo. O distintivo ficou bom mesmo. O distintivo do cara bobo é bonito também. Não, do cara bobo não é. Cara, se colocar o distintivo do cara bobo, eu vou mandar vocês pra aquele lugar. Vou ser expulso aqui ao vivo. Não vai mandar nada, porque é verdadeiro. Não, você quer falar, porque você fica o assunto é o Flamengo. Então, assim, não sei... Vai lá. Não, tira isso daí. Vamos pra puta. Amarelinho, Eu parei no meio. Amarelinho. Eu parei no meio. Ele falou, isso é vermelho. Eu parei no meio. Dá pra ele sair. Dá pra sair. É vermelho. Então ele tem que falar. Agora eu tenho que falar. Peraí, deixa eu falar. É muito legal esse escudo do cara bobo, cara. Não, sério, é sacanagem. Muito bom. Tá, vamos lá. O Flamengo tá enfim, bom, pra quem, não sei se vocês conhecem lá, Tá bom, fala. É maravilhoso. Beleza, lindo. Aí, o que faz o Flamengo no começo do ano, Sormani? Viaja pros Estados Unidos pra ficar 10 dias
Tudo bem que lá vai ficar numa universidade, vai ficar no céu, não importa. Mas não é dos caras, é diferente. Você tem um costume, você tem um planejamento, você tem uma pré-temporadinha lá. Então, mas é o que eu falo, mas da Europa mas aí você tem que viajar, você vai jogar não sei das quantas e não sei o quê. Reclama que não tem tempo pra fazer a pré-temporada. Quando tem a pré-temporada é viagem, vai não sei da onde. Não, nessa pré-temporada eles perderam 2 dias só. Então, treinaram lá. Não, mas Sormani, treina lá, é legal, é bacana, mas não é a mesma coisa que você treinar na sua estrutura, dentro do seu cronograma, com o seu material e seu aparato de trabalho. As suas coisas, não estou dizendo que lá não tem, até porque a gente está falando dos Estados Unidos, mas, mas é diferente, né? É um desgaste, uma coisa... Então, assim, você já sai, vai para fora do Brasil, aí volta, aí viaja, aí vai fazer amistoso com não sei quem. Cara... Você acha que os caras viajam de quebra-queixo? Claro que não, Sormani, claro que não. Cara, vou de primeira classe, deitado. Mas eu tô dizendo o seguinte, eu tô dizendo que se reclama que precisa ter um tempo pra ficar aqui quietinho, calmo, pra assim acelerar as coisas, e já se vai pra fora. Não concordo. Aí depois já se começa o campeonato reserva. Internacionalização da marca. O claro, Flamengo tem uma loja. O Flamengo, você vai lá agora em Orlando, você vai ver. Tem uma loja lá em Orlando, acho que é Raça Rubro-Negro, chama. Sim. O Flamengo é o único time que tem isso. Você vai em qualquer shopping em Miami, na Flórida. Miami, Orlando, nas principais cidades. Você vê lojas, produtos do Flamengo. Você não vê dos outros. É preciso fazer isso. Você vai perder 2 dias. O treinamento lá vai ser o mesmo que aqui. Você não precisa ter... Ninguém tá doente. O que eu tô falando é o seguinte... aí vocês podem falar, mas o Real Madrid, o Milan, não sei o que das outras... Olha o Henrique jogando de centroavante. O Henrique joga muita bola. Olha o nosso goleiro. Põe a lista dos machucados. Porque vocês podem falar assim, mas o Real Madrid, o Milan, o Chelsea, o Arsenal, o City, todo mundo sai da Inglaterra, dos seus países, vão nos Estados Unidos fazer a tal da pré-temporada. Só que eles têm quase 50 dias de pré-temporada para viajar 10. Estão machucados. O Flamengo tinha 20 dias para fazer uma pré-temporada, sendo que 10 ficou fora. Mas o time titular não jogou o Campeonato Carioca. Eles estavam fazendo pré-temporada enquanto o campeonato estava jogando. Assim, olha os machucados do Flamengo. Sei lá. São jogadores de altíssimo nível. Vinha, Arrascaeta, Cebolinha... Não, uma seleção. O Gabigol, o Michel, que acabou de chegar, né? Que fez 2 jogos, machucou ontem. O Pedro e o De La Cruz. Também se machucou. O Pedro é quase certo que volte domingo para enfrentar... O Gabriel parece que também vai poder voltar. Corinthians. E aí o Gabigol, você imagine Pedro e Gabigol, né? Ó, só uma informação. Vocês sabem que o time que arte, desculpa, que essa é da TNT, né? Tá só pra TNT, lá, um abraço pro pessoal da TNT. Dos times de ponta aí do futebol brasileiro, o Fortaleza, por exemplo, fez 56 jogos na temporada. É o time que mais jogou. E não fica reclamando. Vocês sabem que eu sou inimigo... Quem? É o time? Fortaleza. 56 jogos. É o time que mais jogou na temporada. Não explica isso daí, né? Entendeu? E os caras estão na liderança. Eu acho o seguinte... Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense... não ganhou o Campeonato Cearense, não? Perdeu pro Ceará nos pênaltis. Tá na Sul-Americana e esteve... Fez a final. Sormani, com todo respeito aos fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, a gente conhece vários, alguns são do nosso círculo de relacionamento de futebol e tal. De vez em quando eu falo, eles falam, pô, Quesada, não é assim e tal. Eu acho o seguinte, o jogador nos últimos anos, o cuidado com o jogador nos últimos anos ficou assim, parecendo que o jogador precisa de babá. Tá precioso demais, né? Porque tá precioso demais, vamos lá, vai, a gente sabe, o Sormani vem falando isso daí do Santos, né, que é um caso atípico. O Corinthians vai jogar hoje, certo? Certo. Tá. Treinou ontem, um treininho leve. Joga hoje, volta amanhã, treininho leve. Sábado lá uma recuperaçãozinha tranquila, os caras nem fazem mais coletivo. E no domingo vai jogar. Na segunda, tranquilo também. Então, quer dizer, os caras não treinam forte um dia antes, jogam e descansam no dia seguinte. Eles fazem isso 2 vezes na semana. Então, praticamente 4 dias, Flavinho, é só pra tal da recuperação. E o jogo, que o cara tem que jogar. E outra, entrar em campo e jogar 90 minutos é um negócio que vai matar o jogador? Eu também acho. Outra coisa. Com todo respeito, eu acho que é uma... Eu acho uma puta frescura, sinceramente. Eu usar essa palavra também, é muita frescura. Isso? Concordo com você. Outra coisa. A dificuldade do Fortaleza em relação aos demais. Viaja muito mais. Viaja muito mais. Viaja muito mais. Entendeu? Então, quando ele vai jogar na Argentina contra o Lanús, né, que ele jogou? Foi contra quem o Fortaleza eliminou agora? Fortaleza é o Rosário. Rosário. Pior ainda. Tem que parar em Não São é nem Paulo. Buenos Aires. Você tem que fazer Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, Rosário. São 2 paradas. Você entendeu? Então, a logística do Fortaleza é muito pior do que a do Flamengo, do que a do Corinthians. Entendeu?
dos times que estão no Rio de Janeiro e São Paulo. Fortaleza não freta avião, nem Não pode. freta, isso eu não sei. Eu acho que. Não, eu não sei se ele não freta. Pra Fortaleza, Rosário, com certeza não pode. Não sei se ele freta avião durante o Campeonato Brasileiro. Eu não sei. Isso eu não sei. Se eles viajam em voo de carreira. Entendeu? Eu não sei mesmo. Seria legal que se o Fortaleza pudesse fretar. Porque ele tá no norte do país, no Nordeste, né? No Nordeste do país, lá em cima, tá? E tem times em Porto Alegre, em Caxias, tem time em Criciúma. Itaquera. Itaquera, que é longe pra burro. Entendeu? E os caras não estão reclamando lá, não. E você pega a lista dos jogadores disponíveis e lesionados, a injury list do Fortaleza, você não vê jogador machucado. Mas você o Wesley Messias, desculpa, deixa eu ler esse superchat, que é de R$ 54,90, que é uma grana. Não vamos discordar do cara, hein? O Wesley Messias, concordamos com tudo. Não sei nem o que ele falou, mas eu já concordo. Ele diz que tem uma opinião forte sobre os jogadores brasileiros. Ele acha que os brasileiros não são profissionais como os europeus. Eu também acho. Não se cuidam fora de campo como deveriam e lá fora eles são mais profissionais. Vamos bater palmas pro Wesley. Eu ia pegar esse gancho. Não é, eu falar a respeito disso, ele mandou uma mensagem, é o seguinte, a gente vê o exemplo, mas é um cara só. Não é um cara só, são vários, é que esse é midiático, que é o Cristiano. Esse é um bosta. Cristiano Ronaldo é um bosta. Ele falou do Pelé ontem. Ele não falou nada do Pelé. Falou indiretamente. Falou. Os meus gols todo mundo vê. Então, os meus gols todo mundo... Pra que ele tá querendo dizer aqui? Que ele ia bater mil gols? Não, ele vai bater mil... Você acha que o Romário é referência no mundo, pô? Acho que não é. Ele tá falando do Pelé. Referência mundial do Pelé. Não, senhor. Foi desrespeitoso. Foi desrespeitoso, foi chucro, porque se não tem a imagem, o registro da televisão, ele põe em dúvida. Então a gente tem que pegar os livros, jogar tudo no lixo. Os livros que contam a história do mundo, a gente tem que jogar tudo no lixo. Porque ninguém filmou a chegada do Cabral no Brasil. Ninguém filmou a construção das pirâmides. Ninguém filmou a queda da Bastilha. Entendeu? Então, o cara além de ser chucro, é um bosta. Não, entendeu? Não Ele é um ridículo. É um ser humano ridículo. Ridículo. Aliás, não me surpreende. Da onde veio, não me surpreende. Não, senhor Mani, aí você tá sendo xenófobo com português. Eu gosto de quem gosta de mim. De quem não gosta de mim, eu não gosto. Mas ele não fala, ele nem te conhece. Não gosto. De quem não gosta de mim, eu não gosto. Se o cara gosta de mim, eu gosto. Adoro os franceses. Adoro os franceses. Os franceses gostam dos brasileiros. Tenho paixão pelos franceses. Agora, por que eu vou gostar de pessoas que não gostam de mim? Não vou gostar. Entendeu? Não vou gostar. Eu sou assim. Eu só ia citar o exemplo dele, de um cara que praticamente fica 16, 18 horas do dia dele trabalhando. Né? Na intensidade. O LeBron James, pronto. Sim. Mas estamos falando de futebol, né? Não. Estou dizendo atletas de alto nível, né? O exemplo era do futebol. O próprio Hulk mesmo, tal, que agora até ficou lesionado, mas eventualmente uma vez ou outra você vai se lesionar. O Messi, pô. O Messi, né? Treinando. Agora Flavinho, acabou, assim, né? Como é que você me prova... Zé Roberto. O Zé Roberto. Tá bom, vamos falar do Zé Roberto, tá? O Zé que jogou até os 42, 43 anos. Vamos falar do Zé. E acompanhei muito no dia a dia do Zé Roberto recentemente lá no Palmeiras, tá? Como é que você me prova que o cara, porque o time só tem um período de treinamento, vamos supor que o Palmeiras do Zé Roberto, que não era o caso, mas vamos supor que treinasse ali, queçada, das 9 ao meio-dia, que era o período de treino, né? O cara se apresenta ali 8h30, tal, vai à academia, café, pum, vai pro campo, volta, sai. Então, terminou o treino meio-dia. Só que o cara vai pra casa e vai continuar a atividade dele com... sei lá, funcional, com cardio, com não sei o quê, ele vai parar pra jantar, pra descansar. Sim, tem um 7 horas da noite de atleta. Pô, o cara tá treinando com a mesma intensidade da manhã no coletivo, com os atletas, e em casa sozinho. E se o cara faz esse complemento de ficar das 9 da manhã praticamente às 7, 8 horas da noite treinando, o cara tá num gás absurdo. E se ele vai lá, joga e não se machuca, pera um pouquinho. Ele tá melhorando, valorizando a musculatura, como o Sormani fala dos caras do Santos. O cara não fica 24 horas... treinando errado no Brasil. Os caras no Santos vão ficar 28 horas sem trabalhar. Uma coisa, outro exemplo, tá? Fala-se que hoje o cara não pode ficar chutando falta, porque senão ele vai... O adutor, não sei o quê, a virilha, tal. Vamos então, que o cara deixe de bater 50 faltas pós-treino pra ir pra casa.
Me fale se 50 faltas pós-treino, ela tem menos intensidade do que um cara como o Zé Roberto, que vai fazer um cardio de 1h30, mais uma corrida, mais um treino funcional em casa. Conversa. Você é preguiça. O Zico batia... Gente, o Zico batia 100 faltas depois de todos os treinos na Gávea. E o jogo ontem? E o Flamengo? O Flamengo, no primeiro tempo, não jogou bem. O Bahia jogou melhor que o Flamengo. Tá? Jogou melhor. Mas também não foi o primeiro tempo de encher os olhos. No segundo tempo, logo de cara, com 6 minutos, o Bruno Henrique faz 1x0. Faz 1x0. E aí o Flamengo, no melhor estilo do Tite, monta suas linhas, e o Bahia tem o controle do jogo, e no contra-ataque ele tentou machucar novamente o Bahia para fazer o gol da vitória. Não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo. É decepcionante você ver um time com esses jogadores que o Flamengo tem, ao Goia. Ele não produziu mais. O gramado da Fonte Nova. Hã? O gramado da Fonte Nova. Não é legal, entendeu? Não é legal. Mas podia ser muito melhor. Tá? Podia ser muito melhor. Aqui, olhando assim de cima, essa visão assim, parece que ele tá bom. Mas quando a câmera pegar a defesa... Aliás, o Matheus Cunha fez 2 defesas espetaculares. Essa foi uma. E a outra era um chute do Everton Ribeiro. O Bandeirinha ia marcar o impedimento. Mas, de qualquer maneira, ia pra revisão, etc. Ele fez a defesa. Tá? Ele jogou muita bola. Não sei se nós temos esse lance aqui, se já mostramos ou não. A gente tá conversando aqui, eu não tô olhando. Mas me decepciona muito. Essa foi esse caboclo entrou no final do jogo aí. Entrou mal pra burro e perdeu essa chance de gol. Esqueci o nome dele. É um gringo, esqueci o nome dele. Estupiano, é? Estupiano. Não é esse nome, não. É um outro cara. Luciano Rodrigues? Não, é um outro cara. Carlos Depena? Não, Depena entrou também no segundo tempo e não fez nada. Resolveu a parada do Flamengo? Eu acho que praticamente resolveu. Vitória de 1x0? Ganha fora. Volta no dia 11 ou 12 de... 11 e 12 de setembro serão os jogos... É o Lúcio Rodrigues, eu acho que é o Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues. Agora é o seguinte, na volta aí muda, né? Os times que jogam na quarta vão jogar na quinta e os que jogam na quinta jogam na quarta. Ô, Flavinho, o Rogério continua sem ganhar do Flamengo. Não ganha do Flamengo. Sem vencer Ele nunca venceu o Flamengo. Consegue, né? São 13 jogos agora, parece. Tá? Como treinador. Como treinador, 13 jogos e nenhuma vitória. Nenhuma vitória. Ontem o Bahia teve mais posse, o Bahia finalizou mais, obviamente trocou mais passes, e o Flamengo ficou com o número de fazer mais faltas, né? Foi um time... Claro, quando você não tem a posse de bola, você tem que correr mais atrás e às vezes tem que tentar roubar a bola do adversário. Realmente é incrível, né? Um time que tem tanta qualidade, um elenco que tem tanta qualidade, jogar um futebol, a gente chegar aqui no dia seguinte e não dá aquele suspiro, né? Falar, porra, que jogo ontem do Flamengo, né? É sempre na conta do chá, né? Agora, sempre eu tava lembrando aqui que eu minha memória tava fraca. O Bahia contratou um lateral que era do Inter, que tava na Alemanha há muito tempo, que é o Iago. Por que não joga na posição dele? Pergunte ao Rogério Ceni. Por que, por exemplo, o Luciano... Rogério Ceni. Então, por que o Luciano Juba não pode voltar a jogar no meio-campo? Será que é tão intocável assim o meio-campo daqui pro Bahia? Ou então não podem jogar 5 jogadores no meio-campo? Mas o meio-campo do Bahia é muito bom. Claro que é bom, é ótimo. O meio-campo é ótimo, mas... Caio Alexandre, Jean Lucas e o... Sim, é muito bom, mas você não pode ter o Juba... O problema não tá ali. O problema tá na falta do centroavante. Também acho, mas, por exemplo... cara pra fazer gol. O Lúcio Rodrigues chegou pra ser esse cara. Aí ele é a opção do Tassiano. Se o Lúcio Rodrigues é a solução dos problemas do Bahia, o Bahia tá ferrado. Não, mas ele é assim, ele é reserva. O cara tá chegando agora no Brasil e saiu de um time pequeno do Uruguai, mas ele não é um mau jogador. Ele foi destaque em todas as seleções aí do Uruguai de base, inclusive até na principal. Como é que é? O cara chegou pra fazer o quê, Sormani? Se ele for a solução dos problemas... Mas você prefere tentar dar uma sequência pra ele ou insistir com o Everaldo e Tassiano? Eu botaria o cara pra jogar. Né? Everaldo e Tassiano, todo mundo sabe que não vai sair nada. Não, Tassiano não é centroavante. O Everaldo é. O Tassiano não é. Mas... Ele não era nem um meio atacante. Era um segundo volante que eu não sei porque ele tá jogando nessa posição. É que eu tô falando. Então pra falta jogador ali. Então, pra você ter um segundo volante que joga ali à frente, você pode colocar o Juba pra jogar. Que é um jogador que tá mais acostumado àquele setor. Quem? O Tassiano. Você abre mão do Tassiano. Eu não acho ele bom jogador. Então, o que ele fez ontem foi colocar Tassiano, o Ademir no final do jogo. O próprio Ademir também. Vinha de lesão, entendeu? Ficou muito tempo parado. Voltou ontem. Mas o fato é que eu queria voltar a falar do Flamengo é o seguinte, mesmo com todos os desfalques, etc e tal, por exemplo, ontem o Michael saiu no segundo tempo, ele entrou aos 26 minutos, saiu com uns 40, mais ou menos, ele saiu machucado.
E o Arrascaeta não. O De La Cruz também estava jogando desde o início e pediu para sair no final do jogo. Mesmo com todos esses desfalques, o Flamengo precisa render mais do que rende, gente. Precisa jogar mais do que joga. Fez um resultado, tá praticamente classificado, mas o que se espera do Flamengo é que ele jogue mais, pô. É que ele jogue mais. É resultadista, né? É um time... Não dá nem pra dizer que é um time sólido na defesa, porque o Flamengo não acumula jogos sem tomar gols. Tá tomando gol todo jogo, um ou outro que ele não toma. Sim. É um ou outro que ele não toma. Entendeu? E agora tá chegando o Alexandro, né? Porque no jogo de ontem ele tirou o Ayrton Lucas e improvisou, botou o Davi Luiz e jogou o Léo Pereira pra lateral esquerda. Entendeu? E quer dizer, não tem cabimento num elenco riquíssimo como esse do Flamengo. Você tem que improvisar um zagueiro de lateral. Machucou muita gente. Machucou muita gente, tudo bem. Machucou agora, o Vinha, né? E o Ayrton Lucas ele teve que tirar. E não tem, o Alexandre tá chegando aí, eu não sei quanto que ele vai poder jogar. Mas eu não sei, eu volto a bater. Eu não sou torcedor do Flamengo. Eu olho o jogo. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria injuriado aí com a qualidade de futebol que o Flamengo apresenta. Eu não gosto. Com os jogadores que tem, tá louco. Tem que jogar muito mais do que... Sorriso do Venê! 10 no chão. Tem nada garantido. 10 no chão. Ele abre o programa, Lucas Pedrosa, falando garantido. que tá em crise, chama o Ceni. Não, peraí, eu só trouxe fato. O Ceni vem pro Maracanã? Vem, eu espero. Então tá garantido. Calma, pés no chão. Sempre tem a primeira vez, eu espero que não seja agora, obviamente. Pés no chão. Até porque, até lá, eu não sei quantos jogadores ficarão à disposição, né? Porque do jeito que a fase tá no Flamengo... O Venê foi contra o Matheus Cunha ser o goleiro da Copa e ter um goleiro diferente, que seria o Rossi. Isso. Eu não gosto disso. Eu quero saber, agora não, daqui a pouco, se ele mudou de opinião ontem. Porque ontem, pra mim... Quem determina ali o placar foi o Matheus Cunha. Não sei a opinião de vocês, o Pedrosa está balançando a cabeça. Mas antes, Venê Casagrande gostou do Flamengo? A gente já sabia que seria um jogo muito estudado, né? Aquela coisa muito respeitosa, né? Sim. Não, eu gostei, assim, do resultado final. Estamos falando de uma competição que é eliminatória. É a Copa do Brasil. Jogo lá e cá. Se a gente for parar e analisar a partida do Flamengo, não foi uma boa partida. Sobretudo alguns jogadores que poderiam se destacar e não conseguiram fazer uma boa partida, inclusive o De La Cruz, que eu acho que teve também muito lado emocional, porque, para quem não sabe, ele era amigo pessoal do uruguaio que veio a falecer, infelizmente, lá no Morumbi. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tinha o lado emocional dele e também a parte física. Porque a gente pôde ver o De La Cruz, não porque ele saiu com dores musculares, mas fisicamente falando, a gente pôde ver um De La Cruz muito abaixo. Outros jogadores também... Mas deu passe pro gol, né? Sim, para você ver a importância dele dentro de campo. E todo mundo foi abraçá-lo, né? Exatamente. Para você ver a importância de ter um De La Cruz no meio de campo do Flamengo. Mas outros jogadores também estavam abaixo. O Pedro faz muita falta. A verdade é essa, é um jogador que está fazendo muita falta. A boa notícia é que ele fica à disposição para o jogo final de semana contra o Corinthians. O setor defensivo, na minha opinião, fez uma boa partida. Fabrício Bruno, novamente, uma baita exibição. E querendo ou não, o Bruno Henrique, mesmo ele não tendo a melhor exibição dele com a camisa do Flamengo, mas é um jogador muito importante. Um jogador que sabe jogar esse tipo de jogo decisivo. O Varela também fez uma boa partida. O Pulgar correu bastante, isso é até informação, foi o jogador que mais percorreu ontem. Ontem ele percorreu 12,5 km nessa partida. É um jogador que está totalmente fadigado, cansado. Mas, se a gente for parar e analisar o conjunto do Flamengo, não foi uma boa partida. Mas o resultado foi extremamente positivo diante de um adversário complicado e a Copa do Brasil. É uma vantagem muito boa que o Flamengo traz para o Maracanã. Ô, Pedrosa, outro dia o Venê traz uma informação em relação à escolha do Léo Ortiz ou do Alan, né, por uma questão de ser o dono da posição. E nós dois pensamos e concordamos, né, compartilhamos da opinião, que era, poxa, mas o Léo Ortiz tá melhor, é a meritocracia, ele deveria jogar. E agora, Pedrosa, que partida, que jogos tem feito o Léo Ortiz, né? Mesmo não estando em sua posição. Não é nenhuma novidade, Fernanda, por tudo que ele tem feito desde a Copa América, né? E ontem o Flamengo no primeiro tempo ele teve dificuldade, porque eu acho que muita gente cobra do Flamengo, tem que jogar um pouco mais com a bola, tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Eu concordo com isso, o Tite tem material humano na mão para isso, mas não podemos ignorar o adversário. Verdade. O Bahia é muito forte, gente, é muita gente qualificada nesse meio campo, e o Flamengo no primeiro tempo fez o quê? Sobreviveu perante a pressão do Bahia, que estava jogando em casa, que estava no primeiro jogo e que precisaria conquistar o resultado. Isso
passa também pela excelente partida do Pulgar e pela boa partida do Léo Ortiz também, que conseguiu fazer uma proteção muito boa naquela posição. Ali é o pulo do gato para vencer o Bahia. É onde o Everton Ribeiro trabalha, é onde o Cauli trabalha, é onde o Tassiano consegue flutuar por ali. O que eu falei sobre o Bahia? O único problema do Bahia é que o Bahia não tem um centroavante de calibre. Verdade. O Everaldo é bom jogador, mas não está no nível dos seus companheiros. O Everaldo é um bom jogador para outros times. O Bahia tinha que ter um 9 matador, e o Bahia não tem esse atleta. Então eu acho que isso que falta para o Bahia, que constrói bastante e não consegue concluir. É a mesma coisa pegar uma pessoa que faz um bolo muito gostoso e o forno não tá uma... Exatamente. Não ser aquele forno bom. É mais ou menos isso. Aí tu vai comer o bolo, pô, uma pessoa, um boleiro bom, mas o bolo não fica perfeito por causa do forno, Já né? no segundo tempo, apesar do Matheus Cunha ter feito várias e várias grandes defesas, para mim foi o nome que segurou o resultado do Flamengo. O Flamengo jogou melhor no segundo tempo, na minha opinião. Teve um desempenho um pouco melhor, trabalhou melhor a bola e o gol veio do Bruno Henrique de cabeça. Aquilo que a gente comentou ontem, né? Eu lembrei de você na hora. Exatamente, que ele não é o Verratti, mas ele é um exímio cabeceador, ele é muito bom nesse fundamento e um belíssimo cruzamento do De La Cruz. Para mim, uma grande vitória, talvez não um grande desempenho, mas o que mais importa numas quartas de final da Copa do Brasil, jogando fora de casa, sem dúvida alguma é o resultado. Então tem que valorizar. Você fala do camisa 9 no Bahia, e realmente a gente até falou ontem, né? Mas também a gente entende que o placar ficou desse jeito, talvez mesmo com o camisa 9, não sabemos, que o Ciro não joga futebol, que teve um cara, Pedrosa, que jogou muito e foi o Matheus Cunha. A gente está passando, Sim. Vamos passar agora algumas defesas do goleiro do Flamengo, Pedrosa. Cadê? Bota aí na tela. Algumas defesas do goleiro do Flamengo. Essa aí foi bizarra. Pra mim foi a bizarra. Bizarra. Ele salta pra pegar essa batida muito bem colocada do Everton Ribeiro, que é um cara letal, né? Diferente. Assim, sozinho, com equilíbrio, tudo pra finalizar. O Everton é perfeito. Olha a batida perfeita. E ele pegou a anterior dessa também. Foi uma boa. Lucas. Foi do Jean Lucas, né? Com um passe absurdo do Everton Ribeiro aí. Olha. Essa defesa também, uma defesa meio... o segredo. Meio futsal, né? Agora. Saindo do gol, Descobri fechando. o segredo. O quê? É só usar amarelo. Repara só que quando o Rossi fez aquela baita partida, tem isso? lá na Libertadores, ele também estava de amarelo. Fontes, cabeça do Venê. Historicamente, a camisa amarela é uma camisa tradicional do Flamengo, né? Se eu não me engano, do goleiro Raul. Raul, exatamente. E é realmente... Cara, essa aí é partida, absurda. né? Essa aí, porque a do Everton, né? A dificuldade dessa bola aí, ela é mais difícil ainda do que... Exato, do que essa do Jean Lucas. Porque aí é o abafa, o goleiro sai e tem que fazer aquilo ali. A do Everton Ribeiro, ele tá encoberto por 2 jogadores do Flamengo, ele consegue dar o tapa tirando dos 2 jogadores do Flamengo e o Matheus Cunha faria essa belíssima defesa. Pra mim, foi de fato o cara que segurou o resultado ontem. E a velocidade de reação, quando ele vê que o Everton penteia a bola, volta lá. Repara o Matheus Cunha, ele só talvez tem um não conhecia também, né? Exato, mas repara no Matheus, como você falou, um ponto importantíssimo, ele tem 2 jogadores do Flamengo que tapa a visão dele. Exato. Ele penteou, o Matheus já vem, porque ele já imagina, conheço o Everton, Matheus Cunha. A jogada aérea, de verdade, é algo que ele precisa evoluir. Mas é todo o Flamengo, talvez não, hein? É o quê? Todo o Flamengo, né? A defesa, né? O goleiro, ele tem esse problema. Por exemplo, na eliminação do Flamengo ano passado contra o Olímpia, ele tomou 2 gols assim, que ele poderia ter saído, ele não saiu. E de fato é algo que ele precisa evoluir. Nome do jogo pra vocês? Pra mim, existem vários grandes goleiros que têm esse problema, sabia? Exatamente. O Fernando Praz, que é foi um grande alta, primeira prateleira, foi um grande goleiro, tinha problema de saída de bola. O Carlos Germano, pra mim, um dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama, tinha esse problema de saída Rossi, de bola. O titular do Flamengo, ele dá uns moles aquele que a gente em casa, quando não tá em público, né? A gente grita, sai, meu filho! Né? É muito difícil o goleiro ser perfeito nesse fundamento. Quem era muito bom nesse fundamento era o Dida. O Dida era muito bom nisso. Mas te respondendo, eu continuo sendo contra. Você continua sendo contra? Eu não gosto desse tipo de escolha, digamos assim, de ficar revezando o goleiro. Eu não gostava de café e hoje eu não vivo sem. Não, tudo bem. E a gente estava resenhando sobre café e Michael. Ontem ele chegando ao estádio. Com café? Com café. Não. 10 horas da noite, o cara tava tomando café, lembrei de vocês. A menina do Plim falou, o Michel tá aqui pronto pra entrar, já tomou um café aqui. Não, ele já deveria ter tomado uns 10 litros. Imagina só, a gente tava... O Verê trouxe uma informação que muita gente sabe, né? Eu não sabia. Que o Michael, ele é muito alucinado por café, né? Eu não vou dizer a palavra viciado, mas é um cara que gosta muito de tomar café e toma assim...
muito café durante o dia inteiro. A verdade é essa. Muitos litros de café. Por isso que ele é ligadão. Por isso que ele é ligadão. Agora, então tá aí, o Vene disse que não, continua não concordando. Eu também, eu era meio em dúvida. Mas quando a gente vê o desempenho de um menino como o Matheus, imagina como isso é grande pra ele. Mas quando eu fui contra, e quando eu sou contra, não é por causa do Matheus, não, tá? Eu entendi. Pelo contrário. É pela escolha. Exatamente. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que eu também, por vezes, piso nesse lugar de achar que talvez não seja legal, mas quando eu vejo esses exemplos, eu mudo de ideia na hora. Porém, tem o outro lado. Você, querendo ou não, você acaba dando ritmo de jogo para um atleta. Pois é. Porque goleiro joga pouco. Aí, se o Rossi viesse machucar ou viesse ser convocado para a seleção argentina, e a gente o Matheus não Cunha tá sabe com em que ritmo de momento jogo. estava o Matheus para, na conversa com o Tite prometer isso. O Tite é um grande gestor de pessoas, né? Vai ver que ele sentiu que naquele momento ele precisava ouvir para dar um ânimo, uma disposição, uma vontade de brigar por uma vaga. Porque, imagina, o reserva do Rogério Ceni no São Paulo a vida inteira. O cara senta no banco e fala, cara, eu nunca vou entrar. O reserva do Cássio. É complicado. Então, eu não estou falando que o Rossi está nesse lugar em relação aos seus times, como esteve o Rogério para o São Paulo e o Cássio para o Corinthians. Mas eu estou querendo dizer que o trabalho psicológico do goleiro ele é muito diferente em relação aos demais atletas. E não é nem nas Copas, né? É na Copa. É só porque é verdade. o Rossi joga Libertadores. Sim. E eu já falei aqui, isso é uma prática muito comum nos times europeus. Existia uma época que o Barcelona, se eu não me engano, tinha o Ter Stegen e tinha o Silensen, que era um bom goleiro, era um cara que veio do Ajax pro Barcelona, e o Silensen jogava nas Copas, e o Ter Stegen jogava a Champions League e jogava o Campeonato Espanhol. E tantos outros exemplos que a gente poderia dar aqui que acontece no futebol europeu. Eu acho que o Tite usou isso como espelho, por quê? Porque o goleiro fica treinando ali todo dia, treinando o ano inteiro. Qual é a motivação desse cara para ele poder estar realmente 100%? Então eu concordo com você nesse sentido. Acho que o Matheus Cunha, pelo menos, tem dado conta do recado. Se ele tivesse ido mal, falhado ou algo do tipo, aí, chegamos aqui nas quartas de final, vamos botar o Rossi. Mas não é o caso, ele tá indo bem. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima.